Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito da nossa temática que a gente aborda de vez em quando, que a gente chama de filigranas doutrinárias. São passagens da doutrina que eu destaco para trazer para os senhores. Hoje eu quero falar com os senhores a respeito da reconvenção que nós já analisamos aqui no curso do procedimento comum. Reconvenção como uma modalidade de resposta do réu na qual ele apresenta uma demanda incidental no curso do processo, portanto, em face do autor ou em face do autor e de um terceiro também. Vamos ver a forma como esse autor, professor Alexandre Freitas Câmara, na obra O Novo Processo Civil Brasileiro, da editora Gen Atlas, o material que eu vou consultar com os senhores é a 4ª edição. Vamos ver como ele tratou o assunto. Olha lá. Item 11.4.2, reconvenção. Chama-se reconvenção a demanda proposta pelo réu em face do autor dentro do mesmo processo. A reconvenção é um mecanismo que permite a ampliação do objeto do processo, já que ao juiz caberá, agora, julgar não só a demanda principal, mas também a demanda reconvencional, ampliando-se, deste modo, sua eficiência. A reconvenção deve ser oferecida na mesma peça em que o réu contesta, artigo 343, sendo certo que ao réu é permitido, caso seja de sua conveniência, oferecer apenas a reconvenção, sem apresentar contestação, artigo 343, parágrafo 6º. Não se exige, porém, para o oferecimento da reconvenção, que este termo seja empregado expressamente, nem a elaboração formal de um capítulo em separado. Basta que pela leitura da peça fique clara a intenção do réu de obter tutela jurisdicional quantitativa ou qualitativamente mais ampla do que a que ele receberia com um mero julgamento de improcedência da demanda do autor, enunciado de número 45 do FPPC, que é Fórum Permanente de Processualistas Civis. Evidentemente, só poderá ser admitida a reconvenção se o juízo da causa principal for competente para dela conhecer. Apenas os critérios absolutos de determinação da competência, porém, precisam ser preenchidos. Assim, é essencial que o juízo seja competente em razão da pessoa e da matéria, respeitada também a competência funcional e a competência territorial absoluta. Deste modo, não se poderia, por exemplo, admitir o oferecimento de reconvenção em vara civil, se o juízo competente para conhecer da demanda reconvencional, em razão da pessoa, for a vara de fazenda pública. Também não se pode admitir que em juízo civil se apresente reconvenção que veicula causa de competência em razão da matéria
de juízo especializado em causa de família. Os critérios relativos de determinação da competência, porém, competência territorial, que como regra é relativa, e competência em razão do valor da causa, podem ser desprezados. Deste modo, por exemplo, se o processo se instaurou na comarca de domicílio do réu, pode este reconvir em face do autor, mesmo que este tenha domicílio em comarca diversa. Além da competência do juízo, é requisito de admissibilidade da reconvenção que esta seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Está no caput do artigo 343. O termo conexão não é empregado no artigo 343 no mesmo sentido em que aparece em outras passagens do CPC, como no artigo 55. A conexão como pressuposto da reconvenção deve ser compreendida como a exigência de que exista entre a reconvenção e a demanda principal, ou entre a reconvenção e a contestação, algum traço comum capaz de justificar sua reunião em um só processo. Não é preciso, porém, que haja identidade de causa de pedir ou de pedido, como resultaria do artigo 55. Tenha-se claro, porém, o seguinte: a admissibilidade da reconvenção não exige a identidade de causa de pedir ou de objeto, mas pode ser que tal identidade se faça presente. Pense-se, por exemplo, no caso de duas pessoas terem celebrado um contrato e uma delas ajuizar em face da outra, demanda para postular a rescisão do contrato, ao fundamento de que a parte demandada deixou de cumprir a avença culposamente. Pois nada impede que o demandado, além de contestar, sustentando não ter descumprido suas obrigações, reconvenha para pedir a rescisão do contrato ao fundamento de que o autor deixou de cumprir as suas próprias obrigações contratuais. Neste caso, haveria identidade de objetos, sendo admissível a reconvenção. Como dito, porém, não há necessidade de se fazer presente essa identidade. Basta haver algo em comum entre o que se suscitou na demanda principal ou na contestação e o que se quer suscitar na reconvenção. Alguns exemplos permitirão visualizar melhor a hipótese. Pense-se, primeiro, no caso de o autor ter ajuizado, em face do réu, demanda de anulação de contrato por vício de consentimento. Pode o réu contestar, alegando que não houve qualquer vício de consentimento, e reconvir para postular a condenação do autor a cumprir a obrigação contratual. Outro exemplo se tem no caso em que o autor ajuiza ação de consignação em pagamento de aluguéis e o réu reconvém para postular o despejo por falta de pagamento. Um terceiro exemplo se tem no caso em que o autor postula a condenação do réu a pagar uma dívida em dinheiro, vindo o réu, na contestação, alegar que o pedido deve ser julgado improcedente, porque o autor, não obstante seja credor da obrigação que está a exigir, é também devedor do réu em quantia superior à que cobra. Neste caso, admite-se a reconvenção para que o réu cobre eventual saldo que afirme subsistir em seu favor com a compensação das obrigações. Muitos outros exemplos poderiam ser figurados. Mais importante é deixar claro que a admissibilidade da reconvenção exige, a rigor, apenas que haja entre a demanda principal e a reconvenção, ou entre esta e a contestação, algum dado comum capaz de justificar a reunião das causas em um só processo para torná-lo mais eficiente. Embora reunidas no mesmo processo, a demanda principal e a reconvencional são independentes, motivo pelo qual o fato de não se poder resolver o mérito da causa em relação a uma delas não é suficiente para impedir a apreciação do mérito da outra. Artigo 343, parágrafo
Segundo, a reconvenção, como dito anteriormente, é definida como uma demanda proposta pelo réu em face do autor. Nada impede, porém, que haja uma ampliação subjetiva do processo, provocada pela reconvenção. É que nada impede que o réu reconvinte se litisconsorcie com um terceiro para ajuizar a demanda reconvencional em face do autor reconvindo. Artigo 343, parágrafo 4º. É o caso, por exemplo, de o autor ajuizar, em face de um dos codevedores solidários, demanda para exigir deste a integralidade da prestação devida, vindo o réu em litisconsórcio com seu codevedor a reconvir para postular a invalidação do contrato. Do mesmo modo, a reconvenção pode ser proposta de modo a acarretar a instauração de um litisconsórcio superveniente entre o autor reconvindo e um terceiro. Artigo 343, dessa vez, em seu parágrafo 3º. Pense-se, exemplo e grácia, no caso de um devedor ter demandado em face do credor o reconhecimento de nulidade do contrato, vindo o credor a reconvir em face do devedor e de seu fiador para exigir o cumprimento integral da prestação resultante daquele próprio contrato. Um dado relevante é que, tendo a demanda sido proposta pelo autor na condição de substituto processual de outrem, só poderá o réu reconvir para postular direito que afirme ter perante o substituído processual, e desde que o autor reconvindo tenha legitimidade extraordinária para figurar como substituto processual também na reconvenção. É o que está no parágrafo 5º do artigo 343. Oferecida a reconvenção, é preciso, em nome do princípio do contraditório, ouvir o autor reconvindo, que terá 15 dias para apresentar resposta, parágrafo 1º do artigo 343. Poderá ele, então, contestar a reconvenção e ainda oferecer reconvenção à reconvenção, reconvessio reconventionis, apresentando ambas na mesma peça. Bom, meus amigos, então, com isso a gente viu como é que o professor Alexandre Freitas Câmaras, em sua obra, aborda a reconvenção. Eu indico a todos os senhores a leitura do material do professor Alexandre Freitas Câmaras. Alexandre Freitas Câmara, a gente vai ficando por aqui. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.